Japão, um lugar onde habitam muitas criaturas e entidades do folclore japonês, lendas passadas de geração para geração até chegar nos dias de hoje. Aqui, vocês irão conhecer um pouco sobre as lendas urbanas do Japão. E bom pessoal, eu sou o Daisuke e bem-vindos ao meu canal. Aproveita aí e se inscreve que hoje eu vou falar sobre as entidades do folclore japonês. Já pega seu lanche e sem mais nenhuma enrolação, bora pro vídeo. Começando pelos yokais. Hone-Onna. A Hone-Onna é um espírito vingativo, especialmente do folclore japonês, onde, segundo sua história, ela busca vingança contra pessoas que lhe fizeram algum tipo de mal durante a vida, em especial contra os homens. E seu nome, Hone-Onna, significa literalmente mulher de osso, que, como o nome também, tem essa aparência similar a uma criatura feminina de osso. E segundo a lenda, a Hone-Onna foi abandonada por seu marido, e mesmo com o passar dos anos, o rancor se manteve. Aí então que, após sua morte, ela volta como forma de espírito vingativo, e de acordo com a história, Hone-Onna é vista como uma mulher esquelética e com poucas partes de seu corpo cobertas com carne em decomposição, e ela sempre está vestida com um kimono branco. Segundo a lenda, durante noites escuras, ela pode aparecer em meio à escuridão para atacar e fazer suas vítimas, e o seu foco principal são os homens. Então, ela usa de sua suposta beleza para atraí-los e então dar um fim neles. A Hone-Onna é capaz de consumir a energia vital de suas vítimas, o que pode resultar em deixar a pessoa fraca ou até mesmo levá-la à morte. E a Hone-Onna surgiu como um tipo de símbolo que remete à vingança e ódio de uma mulher ao ato de ser traída por seu companheiro. A Uyuki-Onna, também conhecida como Mulher da Neve, é uma figura mítica do folclore japonês, representando o espírito da neve e do inverno. E de acordo com as lendas, ela aparece em noites frias, vestida com roupas totalmente brancas. Sua natureza é misteriosa, sendo descrita de formas variadas dependendo do conto. E em algumas versões, Yuki-Onna tem um comportamento vampírico, drenando o sangue ou a força vital de suas vítimas. Às vezes, ela age de maneira semelhante a uma sucubo, atacando homens vulneráveis e os congelando através de beijo ou sexo. Em outros casos, ela se limita a ver a morte de suas vítimas, sem grandes interesses além de causar sofrimento. Entretanto, Yuki-Onna também possui um lado mais suave, que se reflete em algumas lendas onde ela poupa a vida de suas vítimas por motivos pessoais. Em uma história popular, ela liberta um jovem lenhador, Minokishi, por sua beleza e juventude, fazendo-o prometer nunca contar a ninguém sobre o encontro. E anos depois, Minokishi se casou com uma mulher chamada Oyuki, e se revelou ser a própria Yuki-Onna. Ela o insulta por ter quebrado a promessa, mas ao ver que ele era um bom pai para seus filhos, decide poupá-lo novamente. Embora o avise de que se ele maltratar os filhos, ela voltará sem piedade. Em uma versão mais trágica da história, Yuki-Onna derrete quando seu marido descobre sua verdadeira natureza. No entanto, mesmo depois de sua morte, ela permanece ligada ao mundo dos vivos de uma forma misteriosa. Ela se despede de seu marido e filhos, deixando-os com uma última lição sobre o poder da promessa e da morte. Enenha. O Enenha é um yokai benigno criado por Toriyama Sekien para seu livro Onjaku Hyakishui. Ele parece ser levemente inspirado em uma passagem de Tsure Zuregusa, que descreve a fumaça subindo de incêndios de verão para afastar os mosquitos. Algumas pessoas dizem que o nome Enenha soa similar a Enma, que significa o Senhor do Inferno e o Juiz dos Mortos. E considerando que o inferno é um lugar de fogo e fumaça, sugeriu-se que o Enenha, em vez de ser o espírito da fumaça, poderia ser os próprios espíritos dos mortos subindo com ela.
Por essa razão, acredita-se que o Enenha só aparece para aqueles que são calmos e puros tanto de coração e mente. O Enenha é um yokai composto por nuvens de fumaça que se erguem no ar, como as fumaças das fogueiras. À medida que a fumaça sobe, rostos humanos que podem ser vistos aparecendo e desaparecendo na forma etérea. Akamanto. O Akamanto, também conhecida como capa vermelha, é uma lenda urbana japonesa sobre um espírito mascarado que assombra banheiros, especialmente os banheiros públicos femininos. Ele aparece para as pessoas enquanto estão fazendo suas necessidades e faz uma pergunta: você quer um papel vermelho ou azul? A escolha de qualquer uma das opções resulta na morte. O papel vermelho, digamos que faz a pessoa jorrar um líquido vermelho até a morte. Já o papel azul, a própria entidade sugará todo o líquido e energia vital da pessoa até ficar completamente seca e pálida, levando então também à morte. E, segundo a lenda, tentar enganar o espírito pedindo uma cor diferente pode resultar em ser arrastado para o inferno ou afogado no vaso sanitário. E a única maneira de escapar é ignorar o espírito ou recusar as opções, o que faz Akamanto desaparecer. A lenda é considerado um boato escolar que foi surgido na década de 1930 e se espalhou no país ao decorrer dos anos. Tanuki, cão guaxinim japonês. O tanuki é um animal real parecido com o guaxinim, mas com uma forte associação à magia e travessuras. Ele é conhecido por suas habilidades de se transformar, podendo se disfarçar em qualquer forma, e por pregar peças nas pessoas, como transportá-las para lugares distantes ou forçá-las a correr atrás de objetos encantados. Tanukis mágicos têm características especiais, como um chapéu para proteção, uma garrafa de saquê simbolizando virtude e uma grande cauda que lhes dá força e agilidade. Sua origem remonta à crença chinesa em felinos que podiam mudar de forma, com um poder mágico transferido para animais, como o tanuki. No Japão, o tanuki foi tratado como um ser travesso em vez de um deus. Tengu é uma criatura lendária na religião japonesa, sendo considerada tanto um tipo de deus shintoísta, um kami, quanto um yokai, um ser sobrenatural. Seu nome vem de um demônio chinês, o Tiangou, que tinha aparência de cachorro, mas entretanto, os Tengu foram inicialmente descritos como aves de rapina e tradicionalmente possuem características tanto humanas quanto de aves. Nos primeiros relatos, eles eram retratados com bicos, mas ao longo do tempo, essa característica foi substituída por um nariz longo, o que o tornou a imagem mais popular da criatura. No budismo, os Tengu eram vistos como demônios causadores de distúrbios e arautos da guerra. No entanto, sua imagem se suavizou com o tempo e passaram a ser associados a espíritos protetores das montanhas e florestas, embora ainda permanecendo perigosos. Estão frequentemente ligados à prática ascética do Shushendo e são retratados com o traje dos Yamabushi, os praticantes dessa tradição. E em algumas histórias, dizem que um grupo antigo de samurais usavam roupas iguais aos dos Tengus, e o povo acreditava que eles eram algum tipo de deuses que estavam na terra. Nureona é um yokai japonês que mistura características humanas e de répteis, com a cabeça de uma mulher e o corpo de uma cobra. Em algumas versões, ela também é vista como um fenômeno paranormal no mar, sendo chamada de Nureyomejo. Embora, em muitas lendas, ela seja retratada como uma criatura que consome humanos. Suas características podem mudar um pouco em determinadas regiões. Na região de Iwami, na província de Shimane, Nureona é associada a uma lenda envolvendo o Mushioni, que é um monstro marinho. Nessa história, a Nureona entrega um bebê para alguém segurar, mas ao tentar largá-lo, a
pessoa percebe que o bebê se transforma em uma pedra pesada que não consegue se soltar dela, e eventualmente a vítima é morta e devorada pelo Ushi-Oni. Kitsune. No folclore japonês, as kitsune são criaturas com habilidades sobrenaturais que aumentam com a idade e a sabedoria dessas criaturas. E de acordo com as lendas, as kitsune podem enfeitiçar as pessoas e se transformar em humanos ou qualquer outra forma com o intuito de enganar as pessoas. Embora muitas histórias mostrem as kitsune usando essas habilidades para pregar peças, outras retratam elas como fiéis guardiãs. Essas raposas são frequentemente associadas a Inari, um espírito shintoísta, e servem como seus mensageiros. E quanto mais caudas uma kitsune possui, mais velha, sábia e poderosa ela é. O Oni-Yodo, também conhecido como Firi-Hel, é um yokai que aparece na coleção de Konjaku Gazu Zoku Hyaki, também criado por Toriyama Sekien. Ele é representado como uma roda de carroça de boi que supostamente sempre está em chamas. E no meio disso tudo, há um rosto de um homem com uma aparência meio bizarra, digamos assim. O Oni-Yodo é uma lenda associada à alma amaldiçoada de um daimyo ou monge, que segundo a história, cometia muitos atos pecaminosos em vida, e ele é conhecido por arrastar suas vítimas em sua carroça de chamas. Ele é considerado um tipo de guardião dos portões do inferno, e sua alma vaga entre o mundo dos vivos e o submundo. Ele costuma roubar as almas de quem se aproxima demais, os levando para o inferno. Kappa. Os Kappas, seres mitológicos especialmente do folclore japonês, são conhecidos por sua natureza traiçoeira e os humores de afogamentos. Em algumas regiões, como próximo de um lago, em Fukuoka tem algumas placas que alertam as pessoas para não nadarem ou brincarem nas águas, e utilizando o kappa como um tipo de aviso sobre o risco de afogamento no local. Entretanto, os kappas são temidos, porém existem várias formas de supostamente derrotá-los. Os kappas têm uma obsessão por polidez, e se uma pessoa se curvar a ele, o kappa retribui fazendo o mesmo. Isso faz com que a água em seu casco localizado se derrame, deixando-o totalmente vulnerável e imóvel. E esse é o momento em que você pode optar por fugir ou ajudá-lo. Onde se você fugir, bom, você se livra dele. Porém, se você decidir ajudá-lo, ele será grato a você e te retribuirá. Karakasa Obaki. O Kasa Obaki é um yokai do folclore japonês, geralmente retratado como um tipo de guarda-chuva com um olho e uma perna. Ele é normalmente associado a um Tsukumogami, que são objetos inanimados que ganham vida após um determinado tempo. E apesar dele ter se tornado um yokai tão famoso, não há registros ou história dele ao longo dos anos. Porém, ele já apareceu algumas vezes em animes ou ilustrações. Oni. Os Oni são criaturas frequentemente associadas a demônios ou um tipo de ogro enorme. E sobre sua aparência, os Oni são geralmente descritos como humanoides com variação que podem ser grandes ou pequenos, com rostos que lembram de humanos ou bestas. E um dos Oni mais temidos carrega um kanabo, que é um porrete de ferro que simboliza sua força e brutalidade. E ele é um tipo de ogro tradicional que come pessoas, as sequestra, causa o terror, e etc. Os Oni são conhecidos por torturar pecadores no inferno e ameaçar humanos, frequentemente em lugares remotos como montanhas ou vilarejos distantes. E eles também são associados a fenômenos sobrenaturais, como espíritos do vento e do trovão. Kamaitachi. O Kamaitachi é descrito como uma criatura com garras em forma de foice que cavalgam ventos ou redemoinhos. Ele costuma causar ferimentos rápidos e indolores nas vítimas.
O seu nome vem de Kama, que significa foice, e Itachi, que significa doninha. E a sua aparência é literalmente de acordo com o seu nome. Ele se parece com uma doninha com rabo de foice. Inugami. O Inugami pode ser traduzido como espírito ou cão divino. É literalmente o que ele é. Segundo a história, o Inugami é o espírito de um cão que foi sacrificado. Entretanto, o sacrifício tem um propósito, onde o cão sacrificado volta como um espírito protetor de seu dono e de sua família. Shinigami. Os Shinigamis são espíritos associados diretamente à morte e à tragédia. A sua aparência geralmente são de almas penadas ou fantasmas, com pele pálida e aparência meio bizarra. Eles são atraídos por locais marcados por morte e violência, como assassinatos e outras coisas, onde buscam humanos para assombrar e fazê-los como que eles mesmos deem um fim em si. Os Shinigamis podem possuir as pessoas, levando as vítimas a ficarem obcecadas com a morte e cometer aquilo que eu não posso falar aqui. E em outras versões da história, os Shinigamis são responsáveis por acompanhar a alma de alguém até o julgamento. E nessa versão, eles não são resposta pela morte do indivíduo. Komai-Enu. Os Komai-Enu são estátuas de criaturas semelhantes a leões que são colocadas em pares em templos. E eles têm a função de representar a segurança espiritual do templo contra maus espíritos, onde o Komai-Enu é responsável de proteger o local. Existem dois tipos principais de Komai-Enu: o Sandou Komai-Enu, que aparece na entrada de visita do templo e é originário do período Edo, e o Jinai Komai-Enu, que é mais antigo e é colocado no interior do templo. Teki-Teki. A lenda de Teki-Teki é uma história de terror que é mais relacionada a lendas urbanas. Entretanto, também é um yokai. Segundo a lenda, fala sobre o espírito de uma jovem estudante que se tornou um fantasma depois de sofrer um acidente extremamente brutal, onde ela foi cortada ao meio por um trem, e desde então, seu espírito vaga por locais como estações de trem e ruas remotas. A sua aparência é de uma estudante sem as partes inferiores. É literalmente uma menina dividida ao meio. Ela se move com as mãos ou cotovelos fazendo um som característico de raspagem e deu origem ao nome Teki-Teki. E segundo a lenda, quando alguém encontra o espírito da Teki-Teki, ela persegue a pessoa e de alguma forma faz com que ela sofra uma tragédia semelhante à sua própria morte. E a Teki-Teki se trata de um espírito vingativo. Existem também outras versões da história, porém todos falam sobre uma tragédia ruim e sobre o espírito da garota tentando se vingar. E existe sim uma forma de se livrar da Teki-Teki, onde você tem que dizer que a sua outra metade do corpo está em uma determinada estação de trem que foi a que ela sofreu o acidente. Entretanto, boa sorte ao tentar encontrar a estação, pois ela está abandonada e inapta. Kashima Reiko. A Reiko Kashima é uma yokai conhecida como a Mulher da Boca Cortada, que originalmente habitava a cidade de Kamigoi. Após ser derrotada por Momo, ela guardou rancor contra a garota e jurou vingança, mas depois, ao observar seu relacionamento com o Karun, mudou de ideia e buscou um parceiro adequado. Em termos de aparência, Reiko Kashima é uma figura alta e musculosa, com uma boca exageradamente larga e cheia de dentes afiados, o que a torna facilmente reconhecível. Ela usa maquiagem intensa para destacar seus olhos e boca, e seus cabelos longos e pretos
são presos com um laço. Quando sem maquiagem, sua aparência é mais humana, com uma boca normal e características faciais menos pronunciadas, sendo considerada bonita por outros personagens. E ela, apesar de ser um yokai, é um tipo de lenda urbana japonesa que é meio desconhecida pra gente, mas é bem famosa lá no Japão. E enfim, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, e se você realmente gostou, aproveita aí e se inscreve, porque aqui tem mais. Um tema muito interessante no canal, que eu pretendo trazer mais. Então eu fico aqui, e até um próximo vídeo.